Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós acabamos de ouvir é uma continuidade daquele evangelho que ouvimos na semana passada. Se nós nos recordarmos, vamos nos lembrar que Jesus estava em Cesareia de Filipe, o lugar onde habitavam pagãos. E ali Jesus pergunta aos seus apóstolos o que estão dizendo sobre ele. E eles começam a dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta para eles: mas e vocês? O que pensam de mim? O que falam de mim? E aí, nosso Senhor, fazendo essa pergunta, Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro recebe um dos maiores elogios que nosso Senhor poderia fazer. Feliz és tu, filho de Jonas, bem-aventurado és tu, porque não fostes a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja, os discípulos de nosso Senhor já compreenderam quem Ele é. Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o próprio Deus encarnado, aquele que se fez homem. Então Jesus, a partir de então, no dia de hoje, quer revelar a eles qual é a sua missão, por que Ele veio, para que Ele veio. Então Jesus começa a dizer para eles que devia então ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos e dos sacerdotes, e devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus revela para eles o que Ele veio fazer. Mas Pedro, como sempre, toma a atitude, traz nosso Senhor para perto dele, à parte, e diz: Senhor, por Deus, que isso nunca te aconteça, Senhor. E o que Jesus faz? Jesus não diz assim para Pedro: Pedro, não é bem assim, Pedro. Você não está entendendo o que eu estou falando. Não. Jesus então olha para Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Que forte, que forte. Jesus chama Pedro de Satanás. Quando a gente vai a outros momentos do Evangelho, por exemplo, Jesus chama os fariseus de víboras, chama os fariseus de sepulcros caiados, mas a Pedro, o seu apóstolo, o seu escolhido, chama de Satanás. Porque Pedro não havia entendido o que ele veio fazer. E Pedro agiu como o demônio agiu na tentação no deserto, querendo retirar a missão de nosso Senhor Jesus. E a tradução correta para esse texto aqui é: vai para trás de mim, Satanás. Ou seja, quem guia sou eu e não você. Você é meu discípulo e não meu mestre. Jesus é duro. Você imagina, né? Às vezes nós temos a figura de Jesus como alguém que não dá bronca, como alguém que não corrige, como alguém que aceita tudo.
Mas imagina você dizendo para Jesus: Jesus, não vá à cruz, Senhor, não vá. Jesus nos puxará a orelha dizendo a mesma coisa. Veja, meus irmãos, Pedro não havia entendido que a cruz seria a libertação da humanidade, a libertação do pecado, a libertação da morte eterna, a libertação do demônio. Mas quando Pedro tomou essa coça de nosso Senhor, através das palavras dele, ele nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu qual é a missão de nosso Senhor Jesus. E por isso Jesus também diz a Pedro e diz aos demais que se ele terá de passar pela cruz, aqueles que o seguirão também passarão. Por isso ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Meus irmãos, nós nos esquecemos muitas vezes dessas palavras do Senhor, porque queremos viver um cristianismo light, como diz os jovens, um cristianismo Nutella, ou seja, que repele, quer repelir tudo aquilo que pode ser contrário à nossa vontade. Porque às vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus e queremos que Deus faça a nossa vontade, e não queremos comungar com a vontade de Deus. E quando aquilo que nós queremos acontece, seja o que for, nós achamos que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Mas quando muitas vezes nós percebemos que Deus quer outra coisa para nós, nós não aceitamos. Queremos ser Deus. Queremos nos colocar no lugar de Pedro nesse momento, dizendo a Jesus o que ele deve fazer, dizendo a Deus o que ele deve fazer. Tomar a cruz de cada dia. Tomar a cruz de cada dia é renunciar ao egoísmo que há dentro de nós, renunciar uma tendência ao comodismo, renunciar ao pecado e carregar a cruz. Às vezes nós somos levados a entender o cristianismo como se fosse mais ou menos algo assim: venha para cá, seja cristão e não sofrerá mais. Pare de sofrer. Pare de sofrer, venha para cá. Jesus nunca disse isso no Evangelho. Nunca. O sofrimento, meus irmãos, as tribulações, as contrariedades da vida são inerentes a nós, a nossa vida, a nossa existência. Todos nós passaremos por sofrimentos, por contrariedades, tribulações, todos nós. Não há ninguém que venha a esse mundo que não passe por sofrimentos, por dores. Mas aquele que se une a Jesus, aquele que abraça a cruz, aquele que aceita a cruz, esse dará sentido ao sofrimento, esse dará sentido à dor. A cruz será para aquele que abraça um caminho de santificação, um caminho de salvação. Por isso, Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, que celebrávamos no domingo passado, ela dizia: não há outra escada para o céu a não ser a cruz. A cruz é a escada que nos leva para o céu.
Nessa semana que passou, eu visitei uma senhora que está enferma, está acamada, e ela foi acometida há pouco tempo por um câncer. Fez a cirurgia e agora está esperando o resultado para saber como está, mas ela ainda sente muitas dores. E eu disse para ela: minha filha, o que você está fazendo com essas dores? Ela: padre, eu ofereço pela conversão dos meus familiares, ofereço pela igreja, peço a Deus pela minha conversão. Eu disse: muito bem, minha filha, você está transformando a sua dor em amor. Você está dando sentido às suas dores. Você está junto com Jesus na cruz. E assim como Cristo nos quis salvar pela cruz, Ele está permitindo que você salve, que você ajude a salvar a outros e a si mesma, também por esta cruz que Ele está te permitindo carregar. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Meus irmãos, que entendamos a riqueza da cruz na nossa vida, e que quando ela aparecer, peçamos a Deus a graça de dar sentido a ela. Na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo corroborar com essa ideia, quando ele diz: eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Oferecer a si mesmo. Veja, quando nós fomos batizados, nós nos tornamos de alguma forma sacerdotes, o sacerdócio dos leigos. Nós participamos do sacerdócio de Cristo. E o que fazia o sacerdote no Antigo Testamento? Ele oferecia um sacrifício. Oferecia talvez um animal pela remissão dos pecados. Por isso Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através do seu sacrifício, o sacrifício único redentor, Ele tira o pecado da humanidade. E quando nós somos batizados, somos enxertados em Cristo. E por isso, enxertados em Cristo, nós somos chamados também a sermos sacerdotes, a oferecer um sacrifício ao Pai junto com Jesus e por meio de Jesus. E que sacrifício é esse? Quem nós devemos oferecer? A nós mesmos. A nós mesmos. Eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Quando nós participamos da Santa Missa, se renova o sacrifício de nosso Senhor na cruz. Na cruz houve o derramamento de sangue. Na Santa Missa não há mais o derramamento de sangue. O sacrifício é incruento, mas é o mesmo sacrifício. E é Jesus que se doa ao Pai. E na Santa Missa Ele nos permite participar desse sacrifício. E como participamos desse sacrifício? Nos doando, nos colocando como oblação, nos colocamos como aquele que se dá inteiramente a Deus Pai por meio de Jesus. Por isso, quando o padre está com a patena na mão e com o pão e o vinho que está no cálice, preparando para a transubstanciação, é aí que nós devemos nos oferecer. Tudo aquilo que nós oferecemos a Deus durante a semana, o nosso trabalho, os nossos medos, as nossas dores, nós colocamos aqui, diante do altar, e oferecemos ao Pai, junto com Jesus e por meio dele no Espírito Santo.
Veja, meus irmãos, que de fato nós não nos conformemos com o mundo, não nos conformemos com as coisas mundanas. O mundo hoje se deixa levar pelo hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, o materialismo, o apego às coisas. Mas nós temos o olhar no céu e sabemos que para chegar lá teremos que subir uma escada, e essa escada é a escada da cruz. Que a Virgem Santíssima, a nossa mãe, que esteve aos pés da cruz de nosso Senhor, e ali a Virgem das Dores soube também fazer a vontade de Deus. Ela que entrega seu Filho para a remissão dos pecados da humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.